Fala galerinha, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre trigonometria. Antes de fazermos qualquer cálculo, é importante saber que a trigonometria é o estudo das relações existentes entre os lados e os ângulos do triângulo, mais especificamente por meio das definições de seno, cosseno e tangente que vamos aprender um pouco mais pra frente. Algo que é muito curioso é que a trigonometria começou justamente com o triângulo retângulo, esse aqui que vocês estão vendo no lado superior esquerdo. Reparem que o requisito para um triângulo ser retângulo é ter um ângulo reto, ou seja, de 90 graus. Agora, falando um pouco sobre o ângulo alfa, ele é formado por um dos catetos e pela hipotenusa. Vocês se lembram dela, né? O lado que fica oposto ao ângulo reto. Já falando um pouco sobre os catetos, é importante lembrar que o cateto que está à frente ao ângulo alfa é chamado de cateto oposto, e o outro cateto, que é um dos lados do ângulo alfa, é chamado de cateto adjacente. Bom, mas esses nomes já são bem familiares para vocês, né? Como eu falei, a trigonometria estuda as relações dos triângulos retângulos, e foi muito tempo atrás que os matemáticos da antiguidade perceberam que quando tinha um triângulo retângulo e que um dos ângulos era de 30 graus, o lado oposto a esse ângulo era sempre a metade da hipotenusa. Isso então se tornou uma constante que eles decidiram nomear de seno. Com isso nasce a primeira relação trigonométrica do triângulo retângulo, ou seja, o seno do ângulo alfa é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. Mas com o tempo foram criadas outras fórmulas que eram utilizadas para descobrir algumas informações do triângulo retângulo, como por exemplo o cosseno, que é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, a tangente, que era o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, a cotangente, que é o cateto adjacente dividido pelo cateto oposto, o cossecante, que é a hipotenusa dividido pelo cateto oposto, o secante, que é a hipotenusa dividido pelo cateto adjacente, e ainda vale lembrar que tem como utilizarmos o teorema de Pitágoras para descobrir algumas informações. No caso, a fórmula seria: a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado.